Transtorno afetivo bipolar. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Meu nome é Miliane Rossafa, eu sou médica psiquiatra e se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as nossas notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Hoje nós vamos conversar sobre transtorno afetivo bipolar, que é um transtorno que afeta grande porcentagem da população e muitas vezes ele é subdiagnosticado ou diagnosticado de forma errada. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês, o que não é um transtorno afetivo bipolar, porque eu vejo muitas pessoas dizendo, não é mudança de humor entre tristeza e alegria, não é uma pessoa indecisa, que muda de decisão o tempo todo. E não é também uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, apesar de que esse transtorno pode vir associado ao bipolar, sim. Os dois transtornos têm algumas semelhanças, mas na prática é bem diferente. Agora eu quero explicar para vocês o que define o transtorno afetivo bipolar. Ele é definido por episódios de mania ou hipomania. Se não tiver esses episódios, provavelmente esse paciente não tem esse diagnóstico. Vamos esclarecer isso melhor. Transtorno afetivo bipolar tipo 1. Ele cursa com fases depressivas e fases de mania. E o que são essas fases de mania? São fases bem marcadas de excesso de euforia. Esse paciente ele vai ter uma euforia muito intensa. Ele não vai dormir, ele vai ficar mais irritado, impulsivo. Ele vai se colocar em situações de risco, uso de droga, velocidade, atividades, por exemplo, pular de paraquedas, coisa que ele nunca fez na vida. Ele vai começar talvez a beber mais, a ter compras compulsivas, a ponto de arriscar todo o seu patrimônio ou o patrimônio da família, como já aconteceu com vários pacientes bipolares. Tem alguns casos de episódios maníacos que o paciente tem delírios místicos religiosos. Então eles acham que eles têm superpoderes, que eles falam com Deus, que eles têm o poder da cura. Esses pacientes eles podem ler muitos livros em pouco tempo. Tudo isso é uma fase marcada, que não é habitual dessa pessoa e de repente ele começa com esse tipo de comportamento. Normalmente na fase maníaca o paciente não procura ajuda, porque ele acha que ele está muito bem. E nessa impulsividade de fazer tudo o que ele acha certo, ele não acha que ele precisa procurar um tratamento. Normalmente nessa fase é a família quem traz para tratamento. Em alguns casos nós precisamos internar, em outros nós conseguimos até manejar no consultório. Como são os episódios de mania ou hipomania que definem a bipolaridade? Tem pacientes que após o tratamento não necessariamente vão cair por uma fase depressiva. Tem uma grande porcentagem desses pacientes que quando saem da mania ou da hipomania, eles entram em eutimia, que é um estado de normalidade. Por isso que esse nome bipolar nem sempre é o que realmente é a doença, porque às vezes ele não tem esses dois polos. E também, como eu disse, não é simplesmente alegria e tristeza. É uma alegria eufórica que leva o paciente a ter muitos prejuízos no dia a dia dele. Além de tudo isso que eu citei para vocês da mania, de excesso de energia, não dormir, compras excessivas, impulsividade para fazer as coisas, se arriscar muitas vezes, também acontece um aumento da libido sexual. Então, algo que não é habitual dessa pessoa, de querer se envolver com vários relacionamentos e ter uma libido alta, se arriscar na parte sexual também, acontece nessa fase maníaca. Por isso que é tão importante a avaliação médica. Agora vamos conversar sobre transtorno bipolar tipo 2. O que é o tipo 2? Além de cursar com fases depressivas, assim como o tipo 1, ele cursa também com hipomania, episódios de hipomania, que é como se fosse uma mania um pouquinho mais branda. E aí que mora a grande dificuldade do diagnóstico, porque essa hipomania, muitas vezes ela passa despercebida. A pessoa simplesmente sente um aumento de energia, ela vai ficar um pouco mais ativa, mais irritada, ela pode ser que gaste um pouquinho mais, mas nada que cause tanto transtorno assim. Em alguns casos, acontece uma hiperprodutividade. Essa hiperprodutividade começa a atrapalhar o dia a dia dela, porque ela passa a não dormir. Demi Lovato, por exemplo, que é uma cantora famosa, que foi diagnosticada com transtorno afetivo bipolar. Na época dela de mania ou hipomania, porque eu não sei o tipo de transtorno bipolar que ela teve, eu sei que ela passava dias e noites fazendo músicas e não dormia fazendo quantidades imensas de música. Então, aumento de produtividade
que a pessoa acaba achando normal, porque simplesmente ela está trabalhando. Só que esse aumento de produtividade muitas vezes é excessivo e depois essa pessoa vai entrar em uma exaustão e provavelmente numa fase depressiva. Existe também a ciclotimia, que é um outro tipo de transtorno afetivo bipolar, onde vai cursar com fases de excesso de energia e depressão, mas numa forma mais branda. Então acontece um ciclo de depressão e euforia, mas que passa despercebido. Para se ter esse diagnóstico, precisa desses sintomas pelo menos por 2 anos. Então a ciclotimia é um tipo de transtorno bipolar, um pouco mais sutil, vamos dizer assim. E por que demora tanto então para se fazer um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar? Há casos em que a gente demora 5 até 10 anos para fazer esse tipo de diagnóstico, porque não é um diagnóstico simples. A não ser que esse paciente já apareça com uma fase maníaca aberta pro médico. Então aí a gente já vai ver claramente que ele é um bipolar. Mas na maioria dos casos, esses pacientes ainda não tiveram um episódio maníaco e estão há muitos anos depressivos. Então já fizeram vários tratamentos, melhoram um pouco, recaem, já tomaram os antidepressivos de forma correta, mas eles estão há tantos anos depressivos que não tem como a gente diagnosticar a bipolaridade sem aquelas fases marcadas de mania ou hipomania. Esse paciente pode até ter tido uma fase hipomaníaca, mas que é muito difícil de identificar. Quando a gente vai colher o histórico desse paciente, a gente pergunta se, você já teve alguma fase de excesso de energia, que ficou assim um pouco mais impulsivo? A pessoa tem dificuldade de identificar isso, porque isso pode ter acontecido e durado pouco tempo. A gente preconiza que a fase de mania e hipomania dure pelo menos ali 2 semanas, mas se o paciente estiver em tratamento ou for internado, obviamente isso vai durar menos tempo. A Rita Lee, ela foi diagnosticada com transtorno afetivo bipolar aos 50 anos. Para vocês terem noção do quanto esse diagnóstico ele precisa ser preciso, investigado e ele é muito delicado. Às vezes o paciente passa uma vida toda deprimido e a gente não descobre que ele é bipolar, simplesmente porque ele não desencadeou a mania e hipomania. Não existe exame para a gente diagnosticar a bipolaridade. O diagnóstico ele é clínico, é a avaliação clínica com o médico. Existem exames para a gente descartar outras patologias que podem estar piorando os sintomas da bipolaridade, como por exemplo a avaliação da tireoide. Uma tireoide desregulada pode estar piorando os sintomas bipolar, mas não existem exames para isso. O transtorno bipolar ele mexe com a biologia cerebral. Então o nosso hipotálamo vai mandar uma informação para a nossa hipófise, que vai mandar uma informação para a nossa glândula suprarrenal, que vai liberar cortisol. Isso é algo normal do nosso organismo. Mas quando o paciente tem bipolaridade, ele está numa fase muito intensa, esse eixo ele fica hiperexcitado, então acontece uma liberação maior do cortisol. Processos inflamatórios cerebrais aumentam uma enxurrada de dopamina, então tem uma desregulação de neurotransmissor, uma desregulação química no corpo também. Algo que precisa ser muito bem investigado é o histórico familiar, porque o transtorno afetivo bipolar, ele é muito genético. Ele é 90% genético. Então, precisa ter alguém na família para você ser diagnosticado. Eu digo precisa porque como ele tem uma carga genética muito forte, às vezes a gente pergunta para o paciente, tem alguém com transtorno bipolar na sua família? Ele vai dizer não. Mas se você investigar, tinha um avô, tinha o pai, era muito irritado, era explosivo, fazia uso abusivo de bebida alcoólica. Então talvez ali existisse sim uma bipolaridade que não foi identificada, mesmo porque naquela época era mais difícil esse tipo de diagnóstico. O histórico familiar é essencial para nos ajudar no diagnóstico. Agora, tratamento para o transtorno afetivo bipolar. Isso aqui é muito importante para vocês saberem. Tratamento é estabilizador de humor. Padrão ouro para tratamento de bipolaridade é o lítio, que é um estabilizador de humor, mas nós temos outros também que hoje já usamos, o ácido valproico, a lamotrigina, oxcarbazepina, nós usamos até a quetiapina como estabilizador de humor. A gente tem que tomar muito cuidado com o antidepressivo que a gente dá para esse paciente bipolar, porque se ele tiver numa fase depressiva, às vezes a gente dá um antidepressivo e ele faz uma virada maníaca. Então existe um risco do antidepressivo fazer esse paciente entrar numa fase maníaca. Mas existem os antidepressivos mais seguros, se a gente suspeita de uma depressão bipolar, que vai ajudar esse paciente sim a sair da depressão, normalmente associado com um estabilizador de humor. Então estabilizador de humor a gente usa tanto na fase depressiva quanto na fase maníaca, como uma forma protetora também. O lítio ele é neuroprotetor, então além dele estabilizar o humor desse paciente, ele protege o cérebro. Então é algo bem importante, porque o bipolar ele tem o hábito, na maioria das vezes, eu não estou falando de todo mundo, de suspender o tratamento por conta.
Então, as recidivas, e cada vez que esse paciente tem uma crise, cada vez que ele entra em uma crise ou depressiva, ou um surto maníaco, hipomaníaco, fica mais difícil de reverter. Então, o nosso grande desafio enquanto profissional é fazer esse paciente se manter no tratamento corretamente. E para finalizar, eu queria falar para vocês sobre as possíveis causas do transtorno bipolar. Então, além da carga genética ser muito pesada, existe também os estressores externos. Então, um surto de mania, ele pode aparecer, por exemplo, porque esse paciente ele já tem um transtorno bipolar na genética, mas ele passou por algum estresse, ele passou por algum trauma, e aí, primeiramente, veio a primeira crise. Depois, pode ser que a segunda crise também venha por algum estresse. E pode ser que as próximas já nem precisem mais desse estresse para desencadear os surtos de mania e hipomania. Por isso que é tão importante a continuidade do tratamento, o acompanhamento psiquiátrico e a organização das medicações para esse paciente. O bipolar, ele precisa entender que o transtorno ele não tem cura, mas ele tem controle. O paciente bipolar, ele tem uma mente brilhante, são pessoas extremamente criativas e inteligentes. E se manterem em tratamento, com certeza eles vão se destacar na área deles, no trabalho, na vida pessoal, seja onde for, certo? Um grande beijo e até a próxima.